Oi, Escorpião. Cheguei eu aqui para uma mensagem para você do meu tarô. Essa mês eu uso os decks com todos os arcanos, tá? Os maiores e os menores eu já vou aceitar. É uma conversa breve, é coletiva, não é, né, exclusiva de ninguém. É realmente uma mensagem desses professores maravilhosos aqui para nossa reflexão, tá? Mas é uma reflexão, sempre traz clareza, uma clareza sempre traz facilidade para solucionar um problema ou outro aí que a gente possa estar sentindo, vivendo, tá? Uma nova aventura. O Papa. E um 8 de espadas. Ah, sim, deixa eu ver, essa aqui virou. Ah, um rei de paus. Estou me comunicando, estou conversando com pessoas aqui que têm uma essência da energia do fogo. É o elemento água, Escorpião? É o elemento água. Mas, nesse momento especialmente, tem uma chama, né? Tem uma força aí, né? Ele segura no centro do corpo, ó, esse espaço, né, de poder, de ação, de criação. Mas o Papa com um pajem de ouros e um 8 de espadas fala pra você dar uma olhadinha aí se você não tá espiando pecado, Escorpião, porque o Papa, né, eu me veio aqui essa representação, né, de sacerdócio aqui, de sacerdote religioso, que pode em algum momento ter representado para você um domínio, né, uma filosofia onde se você não obedece bem certinho o caminho, você vai precisar, né, de punição. E o tarô, ele traz as energias das cartas para falar pra gente assim: olha, vamos questionar? Vamos dar uma olhadinha nesses pacotes aí de informações arquivadas, memorizadas, programadas. Vamos dar uma olhada se dá para fazer um reset, vamos dar uma olhada se dá para fazer uma limpeza no disco. Porque é mental, Escorpião. Eu não estou aqui falando que não estão acontecendo problemas reais, tá? Eu vejo que está sim, e é por isso que dá esse start, que dá essa dor de cabeça aqui, como é que eu faço agora? O que eu faço agora? Não tenho jeito, porque esse pajem aparece como uma criancinha, ó. Tô entrando numa floresta, tem proteção? Tem proteção, eu me sinto assim, né? Comparado. Mas é nessa energia de insegurança. E o 8 do lado me fala pensamentos, né, intrusivos demais. Vamos já para a segunda linha, outro deck, tá bom. Outro deck. Esse rei de paus que tá aqui do lado pode ser também pode representar uma pessoa que está próximo, tá? Um amigo, um companheiro, uma companheira, um filho, filha não. Aqui são reis e rainhas, são pessoas ou amigos ou na mesma linha, né? Ou companheiros ou pra cima. Mais velhos, professores, pra baixo não. Os filhos não, tá? Servindo de apoio pra você, tá, Escorpião? Energia de um rei de paus, elemento fogo. Áries, leão, sagitário. Caiu um rei de espadas aqui. Foi um complemento, porque caiu bem em cima do rei de fogo. E é também essa energia de mente lógica, afiada. Não, a gente não pode inventar moda nesse momento, o Escorpião. Nesse momento tem um desafio,
Tem um problema aí para resolver? Tem, mas a gente vai ter que usar a inteligência aqui e a esperteza. Tô te dando apoio de alguma forma. Vamos para a segunda linha. O que mais que eu preciso dizer aqui para Escorpião? A mensagem continua falando, na segunda linha, que o excesso da preocupação mental com aquilo que não se, né? A gente não tá podendo entender, né? Caiu um 10 de espada, caiu 9 de espadas embaixo do 8. Já tinha um 8 de um deck e caiu um 9 do outro deck. E aí é uma progressão, né? Falando assim, ó, Escorpião, ele está assim, e isso aqui pode... Ó, cartomante, não é notícia ruim, tá? Mas é a energia que tá rondando aí, né? E quando a gente tem essas coisas aqui acontecendo, é para que a gente transcenda, né? Então, tem uma energia central falando, dá um tempo pra sua cabeça, Escorpião, porque é ela que tá te chicoteando. Expiação, né? Aqui é mesmo essa coisa, os nossos pensamentos nos cobrando tributos, assim, né? Nossa, eu vi uma cena romana. Tá, então como é que Escorpião lida com isso melhor? Para uma resolução. Mais um 4. Tem que procurar 2 vezes o 4, ó. 4 de espadas e 4 de pentáculos. Falando que a gente procura um espaço de estabilidade. É muito legal que, né, tem decks que essa carta, ele vai para uma rede, sabe? Tipo, ele sai de férias, assim. Vou lá deitar naquela rede, naquele meu sofá, naquele lugar lá, que é só isso que eu, né? E vou descansar. Vou descansar porque é a alternativa. Uma boa leitura, Escorpião. Alguma coisa que te desconecte do excesso de pensamento. Você pode estar sentindo realmente essa aceleração aí como uma tortura, né? Como um peso. Ai, que bom. O carro. Mais 2, por favor. 8 de copas. E o arcano da lua. Amanhã tem lua nova. Bastante coisa acontecendo essa semana, né? E é uma semana de firmar, né? Firmar os nossos pensamentos naquilo que se revela aí para os próximos 7, 10 dias, tá? Então, aqui tem cartas falando, mostrando Escorpião num momento tenso, onde a pausa, procurar as bases sólidas, né? Para um descanso, para uma... Eu me ausento disso aqui, né? A gente tem essa coisa que não importa para onde a gente vai, os nossos pensamentos estão junto, né? Nossa grade, a nossa rede. Mas mesmo assim, te vejo descansando desse estado mental na hora que você sai de um lugar. Aqui pode ser sair de um lugar mesmo, tá? Eu vou para outro lugar e aí eu tenho a possibilidade de, né, meditar um pouco mais, assim, sobre as questões que eu tô vivendo. Questões estruturais, tá? Posso estar falando de questões financeiras e questões de saúde física. Terra, né? Elemento terra.
aquilo que a gente tem, né, materialmente. E a última carta, a Lua e o arcano do carro, falando que tem um andamento para uma batalha, para uma vitória, né? O carro é uma carta muito positiva de vitória, muito bonita de vitória, mas não sem antes atravessar a lua, passar por uma noite. Mais um conselho, sem esquecer que não há noite que perdure, né? Sempre vai ter o raiar do sol. Conselho final. O que é que não desaba? Tem uma coisa dentro da gente que não desaba, né? Diante dos desafios da vida. As coisas acontecem, as situações chegam, os problemas, né? E aí você pode pensar assim, não é o primeiro. E esse dentro de você, escorpião, que diz, não é a primeira vez, né? Não é o primeiro problema. Esse que diz isso é o arcano da força, que vem como um conselho final. Segure-se na sua força de espírito, com coragem, escorpião, com autodomínio dos medos, né? O arcano da força é um arcano onde a gente está lidando com medos profundos, né? Caiu aqui em cima da lua. Então é quando a gente vai para um escuro e aí tem que lidar com coisas desconhecidas, pois desbrave. Não pense que você não está amparado, né? Espiritualmente falando, eu vou dizer dessa forma mesmo. Psiquicamente, tá? Não há nada, né? Solto no espaço aí, flutuando como se não tivesse sentido a existência, né? Então, você tá da mesma forma nesse desafio, entrando numa floresta, lidando com um espaço escuro, até o Papa nessa carta é uma carta escura, né? Toda preta. Então, eu vou lidar com o desconhecido, mas agora não é ninguém que vai me dizer como é que isso aqui é. Agora quem vai ver sou eu. Não vou mais escutar nada sobre... Nada sobre essas coisas que me dão medo. Lembra que a gente tá falando com o arcano da força aqui? Então, se eu vou ter que lidar com a minha coragem, como é que eu vou lidar com a minha coragem? Descobrindo o que tá coberto. E eu falei pra você que no começo da leitura já tem essa força, né? Esse pacote operacional na gente que deu pra gente umas informações aí sobre céu, inferno, erro, acerto. E a gente tá se cobrando, porque o naipe de espadas a gente tá em culpa. Tem uma cena engraçada que eu vou compartilhar com você, que é da minha infância. Que a gente morava numa casa e era uma casa de madeira, numa cidade fria até, mas assim, era casa, aí do lado uma casinha de madeira, do lado era uma garagem e tinha, não era bem uma garagem, mas era uma entrada e o banheiro não era dentro da casa de madeira, era nessa garagem. Então, para ir ao banheiro, a gente descia mesmo na hora que fosse, tinha que sair, né, de dentro da casa, descer 2 degraus de escadinha e ir assim num corredorzinho e tinha um banheiro. E num dia eu acordei, um dia de manhã, e tava, né? Imagina, eu lá de dentro da casa, olhando na porta, tava de costas para mim, minha mãe e as minhas 2 irmãs, uma segurada na perna da outra, e a minha mãe dizendo, tem banheiro, eu acho que tem ladrão no banheiro, né, em casa, lá no banheiro, tem alguma coisa acontecendo no banheiro. E tinha um barulho lá, né? E aí eu passei do lado da perna delas e eu lembro, eu tinha, sei lá, era bem pequena, 6 anos, 5 anos, não sei, mas eu lembro da cena como se fosse sempre assim. Eu passei pelas pernas dela e desci as 2 escadas e empurrei a porta assim. Tipo, vamos ver?
minha mãe não teve nem tempo. Eu senti que ela puxou ainda no meu. A gente usava uns ponches, assim, uns casaquinhos que tinham as touquinhas. Eu senti que ela me puxou ainda pela touca. Mas eu escapei, fui lá e empurrei a porta. Deixa eu ver, então. Que barulho é esse? Parte de mim sem noção, né? Porque podia mesmo ser um bicho, ser alguém, mas eu escutei um barulho como elas estavam escutando e meu impulso foi de abrir para ver, em vez de ficar na dúvida, né? Então eu não dei tempo para o medo. E era caixa d'água em cima na parede, em cima do vaso sanitário, que tinha se soltado e estava escorrendo água, batendo em cima da tampa de... Enfim. Então era um lugar, um espaço escuro, onde ideias estavam sendo criadas, né? Uma coisa estava sendo alimentada. E claro que esse é um exemplo muito simples, mas a gente faz isso, né? A gente cria cenários horríveis. E é assim que são criados, né? Os lugares infernais, assim, na Terra, a partir da nossa mente. Eu vou repetir, Escorpião. Não é sobre não estar lidando com situações difíceis, às vezes com problemas sérios. Não é isso, é sobre o quanto a gente deixa que isso se transforme numa tortura. E eu só tô com essa conversa, com esse discurso com você por conta dos arcanos que estão na mesa, 8 de espadas e 9 de espadas especialmente. Então aqui põe em risco a sua saúde mental, física, porque tá numa aceleração, né? Tá num processo mental de grande tortura. Já não fosse, né, provavelmente as questões que você tá lidando. Os embates, né? Tem torre, tem 5 de paus, tem 8 de copas. E aí no final, mas essa carta também fala, vai, dá uma olhada, né? Vê de perto, mas não acredita mais nessas ideias. Agora você vai ter a possibilidade, a chance de caminhar até lá e abrir umas portas. Um grande abraço, Escorpião. Realmente espero que eu tenha te ajudado um pouquinho nesse momento e que corra tudo da melhor forma possível, certo? Tchau, tchau.